Algo aconteceu com você nesta madrugada, logo nos primeiros momentos deste primeiro dia de junho. Você pode não ter palavras exatas para descrever, mas algo dentro de você mudou de lugar, como se uma engrenagem que estava travada há meses finalmente tivesse deslizado para o encaixe correto. Você tem estado exausto, não apenas de um cansaço que o sono repara, mas de uma exaustão que reside na alma, um peso de quem carrega um fardo que, na verdade, já deveria ter sido entregue. Eu vim aqui para te dizer que o teste silencioso, aquele que ninguém ao seu redor viu e ninguém compreendeu, finalmente chegou ao fim. Você passou. Pelo tempo que passarmos juntos, você vai reconhecer os 5 sinais que têm se manifestado em sua rotina nas últimas semanas e entender o que eles realmente significam para o seu destino. Você vai compreender o padrão único que tem bloqueado o que você busca e vamos nomear a transição que está acontecendo agora, enquanto a coroa que foi preparada para este momento começa a ser entregue. Este não é um vídeo sobre teoria. É uma confirmação sobre a sua própria vida. Fique comigo, porque o que vamos desvendar agora é o que mantém a sua frequência alinhada com o que está chegando. Você tem notado coisas estranhas ultimamente. Talvez você tenha acordado repetidamente às 3 da manhã, sem um motivo lógico, apenas com o coração acelerado. Talvez sinta que as conversas que antes eram agradáveis agora soam ocas, como se você estivesse falando de uma margem distante. Talvez seus sonhos tenham se tornado tão vívidos que, ao acordar, a realidade pareça um pouco cinzenta, um pouco lenta demais para a velocidade do que você sente por dentro. Esses não são sinais de que algo está errado. Pelo contrário, são sinais de calibração. O seu ser está sendo ajustado para suportar uma nova carga, um novo nível de autoridade que exige que as camadas superficiais sejam removidas. Seus dedos digitando esses 3 números representam o seu espírito dizendo sim a este novo tempo. É a menor forma de concordância, mas é a mais poderosa que você pode manifestar agora. Digite 888, depois volte imediatamente para mim. O que você tem vivido não é um sinal de que você falhou. É um sinal de que você estava operando a partir de um padrão de luta que se tornou obsoleto. Atenção, você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,000 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado. Durante muito tempo, você acreditou que a sua fidelidade era medida pelo quanto você suava, pelo quanto você forçava as portas que insistiam em permanecer fechadas. Você tentava empurrar o destino com as próprias mãos, acreditando que se parasse de lutar, tudo desmoronaria. Mas a verdade que você precisa abraçar é que a sua maior batalha não foi contra os obstáculos lá fora, mas contra a sua própria resistência em aceitar que o seu esforço, por si só, não abre mais certas portas. Você estava tentando manter vivo um ciclo que já tinha cumprido o seu papel. Esse esforço constante de forçar a passagem é o que tem drenado a sua energia. Mas agora,
Ao entender que a luta era apenas o treinamento para a rendição, você começa a perceber que o que você tanto buscava não precisava ser conquistado à força, mas sim recebido no tempo certo. Você estava tentando abrir uma porta que já estava destrancada, mas você estava empurrando para o lado errado. Agora, a orientação é simples. Pare de forçar. Deixe que a nova estação revele o caminho sem que você precise abrir a trilha com o seu próprio sangue. Você já pagou o preço. A coroa não é algo que você ganha por esforço contínuo. É algo que você recebe por ter permanecido fiel durante a noite mais escura, mesmo quando ninguém estava olhando. O que parece ser um atraso é, na verdade, a preparação do terreno para que, quando você caminhar sobre ele, ele não ceda sob os seus pés. Estamos apenas começando a entrar na estrutura da sua nova estação. E a camada que vamos tocar agora é aquela que vai mudar definitivamente a forma como você enxerga cada movimento que fará a partir de amanhã. Esteja presente, pois a revelação do que está embaixo de todo esse processo de espera é o que realmente vai definir a sua caminhada daqui para frente. Imagine agora um jardim no primeiro ano de seu plantio. Você olha para esse solo e tudo o que vê é a aparente desolação de uma poda severa. Os galhos foram cortados, as folhas que você tanto admirava caíram, e o que restou parece, aos olhos de quem olha de fora, um fracasso. Você passou meses, talvez anos, cuidando daquela terra, regando cada semente com a sua própria esperança, e de repente tudo o que você sustentava foi removido. Você sentiu como se tivesse sido abandonado, como se a vida tivesse desistido de florescer através de você. Mas aqui está o segredo que poucas pessoas conseguem ver. Aquela poda não era um sinal de abandono, era o ato final de preparação para a colheita que você nunca poderia ter suportado se ainda estivesse carregando o peso da folhagem velha. Você não estava sendo cortado para diminuir, você estava sendo podado para que a raiz pudesse se aprofundar onde ninguém vê. O jardim do primeiro ano não é sobre a beleza das flores, é sobre a força das raízes. Aquela dor de perder o que você considerava essencial era apenas o espaço sendo aberto para algo que carrega muito mais peso, muito mais autoridade e muito mais permanência. Você precisava dessa estação de silêncio para que o seu eu interior pudesse finalmente se firmar no solo da verdade, e não na areia movediça da aprovação alheia ou do sucesso aparente. Permita que essa declaração sele o que acabou de ser revelado no seu registro pessoal. O simples ato de escrever essas 3 palavras transforma essa consciência em um compromisso consciente. Digite e depois volte imediatamente para mim. A solução para a sua nova estação não é mais uma tarefa, não é mais um esforço, não é mais uma busca frenética por respostas externas. A solução é a entrega. É o repouso absoluto na autoridade que você já possui. Durante muito tempo, você acreditou que precisava provar o seu valor para ganhar o seu lugar, mas a verdade é que você já foi colocado nele. O que você chama de solução é, na verdade, o retorno ao estado de ser onde você não precisa mais convencer ninguém de quem você é, nem convencer o mundo de que você merece o que está por vir. A autoridade não é um título que alguém lhe entrega, é um reconhecimento que você aceita quando para de tentar ser tudo para todos e se permite ser apenas o que você foi designado a ser. É um estado de descanso, de alguém que caminha sabendo que o seu trono já foi preparado. Quando você para de lutar a luta para ao seu redor, quando você descansa na sua essência, o mundo ao seu redor começa a se organizar para servir à sua visão, porque finalmente você parou de competir com o fluxo da vida. Para ancorar esse novo posicionamento, pratique o que eu chamo de a pausa do 1º de junho. Todas as manhãs, durante os próximos dias, antes de tocar em qualquer dispositivo ou de se preocupar com as demandas de quem espera algo de você,
Sente-se em silêncio por um breve período. Apenas respire e afirme para si mesmo que a sua estação de luta terminou. Visualize-se entrando na nova estação como se estivesse caminhando por um portão que se abriu sozinho. Não tente preencher esse silêncio com planos ou preocupações. Apenas sente-se na autoridade daquele que já passou pelo teste. Se um pensamento de ansiedade surgir, lembre-se de que a poda já aconteceu, que o terreno está pronto e que o seu único trabalho agora é ser quem você foi criado para ser. Essa pausa não é um ritual de meditação, é uma calibração de frequência. É o momento em que você se alinha com a verdade de que a sua nova vida não depende de quanto você sofre, mas de quanto você permite que a autoridade que já reside em você se manifeste através de suas ações simples e calmas. Se esta mensagem confirmou algo que o seu espírito já reconhecia, permita que o seu like seja o seu amém sem palavras. Não como uma métrica de rede social, não como um gesto voltado para números, mas como uma concordância profunda entre o que foi nomeado aqui e a verdade que agora ecoa no seu peito. É a marca do reconhecimento, o sinal de que o que foi dito encontrou um lugar de descanso no seu interior. É o reconhecimento silencioso de que a semente que foi plantada através destas palavras encontrou um solo fértil. Existe alguém em sua vida que precisa ouvir estas palavras exatamente nesta noite. Talvez seja aquela pessoa que tem trabalhado muito mais do que todos ao seu redor, mas que ainda assim olha para as portas que permanecem fechadas. É alguém que carrega um cansaço que não é físico, mas existencial. Um peso de quem carrega uma promessa que ainda não viu florescer plenamente. Essa pessoa tem sido silenciosa, guardando as dores e as esperanças de um jeito que ninguém ao redor consegue compreender, porque ela parou de explicar o que sente por medo de ser incompreendida. Enquanto eu falava, o rosto dessa pessoa apareceu na sua mente, não por acaso, mas por uma intuição direta que o trouxe até aqui como um mensageiro. Envie este conteúdo para ela. Não como uma recomendação casual, não como um link enviado por obrigação, mas como uma entrega de ministério. Trate este envio como a extensão da responsabilidade que você mesmo recebeu. O que você recebeu hoje tem uma finalidade que transborda a sua própria vida e alcança aqueles que estão exaustos, esperando por um sinal de que o caminho à frente, embora íngreme, leva a um lugar de autoridade e descanso. Sente-se com essa percepção por um momento. Deixe que o peso da responsabilidade de ser um portador de luz diminua diante da clareza de que você não está fazendo isso sozinho. O que estamos vivendo aqui não é uma conversa passageira, é um alinhamento de frequências que atravessa o tempo e o espaço. Antes de fecharmos este ciclo de reconhecimento, quero que você faça uma última declaração para selar tudo o que foi despertado dentro de você nas últimas horas. Não faça isso como um pedido, nem como uma esperança distante, mas como uma confirmação solene da sua nova identidade. O acordo que se formou entre o seu espírito e a verdade que foi revelada aqui é algo que você vai levar consigo e viver a partir de agora, em cada dia desta nova estação. Digite com calma, permitindo que cada letra carregue a certeza de que a sua história mudou de direção, de que o teste foi vencido e de que o trono que estava reservado para você finalmente está sendo entregue às suas mãos. Você é chamado, você é capacitado, você é enviado. Diretamente neste momento, todo o seu ser se alinha com o propósito que foi desenhado antes mesmo de você nascer. As dúvidas que o assombravam foram dissipadas pela autoridade que você reconheceu dentro de si, e o medo que o mantinha estagnado foi substituído por uma quietude que ninguém pôde tirar. Você está pronto para o que vem a seguir, não porque se esforçou mais, mas porque se rendeu
exatamente onde precisava. Algo aconteceu com você nesta manhã de 1º de junho que ainda não possui nome no vocabulário comum, mas que já possui um peso inquestionável na sua alma. Você sentiu como se uma engrenagem que estava travada há anos finalmente tivesse girado, exigindo que toda a sua estrutura interna se reajustasse para acomodar uma nova medida de autoridade. O teste pelo qual você passou, aquele que parecia um labirinto sem saída e uma prova de resistência infinita, atingiu o ponto de exaustão total para finalmente revelar o prêmio que estava escondido sob a pressão. Eu vim aqui para te confirmar que o que você viveu não foi um período de azar ou de estagnação, foi um tempo de forja. Neste momento, você deve saber que o contrato desta conversa é claro. Ao final deste percurso, você vai identificar exatamente os 3 sinais de transição que indicam que o seu nível de consciência mudou de patamar. Você vai compreender por que a luta que você travou nos últimos meses era, na verdade, uma preparação para uma coroa que você ainda não se via pronto para carregar. E antes que possamos encerrar, vou proferir uma declaração sobre a sua vida que servirá como o marco definitivo deste 1º de junho, garantindo que você não retorne ao estado de dúvida em que passou os meses anteriores. Fique comigo, pois a camada que vamos desvendar agora é a que sustenta todas as outras. Observe os sinais que têm se repetido na sua rotina recente. Talvez seja aquele despertar constante, sempre no mesmo minuto da madrugada, quando o silêncio do mundo parece mais denso. Ou talvez sejam conversas que antes faziam sentido e que de repente soam como ruído vazio, quase insuportável aos seus ouvidos. Você tem notado que o seu corpo físico parece reagir a lugares e pessoas com uma fadiga que não é do cansaço, mas de um desencontro de frequências. Se você se sente deslocado, como se estivesse vestindo uma roupa que já não cabe nos seus ombros, entenda isso. Você não está quebrado, você está sendo calibrado. Se até mesmo um desses sinais tocou em um ponto sensível do seu peito, se a sua respiração mudou de ritmo ao ler estas palavras, faça uma pausa profunda. Não é apenas uma sequência, é um código de frequência que sinaliza a sua prontidão para o transbordamento. O ato de digitar esses 3 algarismos é o seu compromisso de dizer sim ao que está chegando, desfazendo a resistência que ainda te prendia ao passado. Digite 888 e depois retorne para mim, mantendo o foco absoluto. A raiz de toda a sua exaustão não estava no esforço em si, mas no erro de forçar a abertura de portas que já haviam sido seladas para o seu crescimento. Você operava sob o padrão de que precisava puxar as cordas para que as coisas acontecessem, misturando fidelidade com um desespero de sobrevivência. Você sentia que, se parasse de lutar, o chão desapareceria. Mas a verdade que agora emerge é que a luta era o que mantinha a porta fechada, pois você não conseguia receber o novo enquanto suas mãos estavam ocupadas segurando o velho. Imagine agora o que chamo de o jardim do 1º ano. É um espaço onde a poda é severa, onde as folhas caem, não porque a planta está morrendo, mas porque ela está aprendendo a direcionar a seiva apenas para o que vai produzir fruto real. Durante meses, você sentiu que estava sendo cortado, que estava perdendo conexões, oportunidades e até pedaços da sua própria identidade. Você chamou isso de abandono, o universo chamou de poda. Se você puder visualizar esse processo como um ato de cuidado e não como um castigo, verá que o jardim não está vazio. Ele está apenas limpo, esperando que a coroa do seu propósito seja finalmente colocada sobre a sua cabeça. Se a imagem deste jardim fez com que algo dentro de você se estabilizasse, se houve um clique de entendimento sobre o motivo de certas perdas terem ocorrido, declare a sua presença. Não é uma pergunta, é um comando de autoridade que você emite para o seu próprio espírito,
validando que a fase de preparação foi concluída e que você aceita o lugar que lhe foi reservado. Digite essas 3 palavras, deixe que elas se tornem parte da sua biografia a partir de hoje e retorne aqui comigo para o próximo passo. A solução para a sua nova estação não exige que você construa nada. Ela exige que você receba. A autoridade que você tem buscado lá fora já habita em você, como uma coroa que sempre esteve no topo da escada, mas que você não podia ver enquanto olhava apenas para os seus próprios pés. Pratique a pausa deste 1º de junho. Quando o mundo exigir pressa, você responderá com uma quietude deliberada. Quando as vozes externas tentarem ditar o seu valor, você voltará para o centro do jardim, que agora está limpo e pronto. A sua única tarefa é manter a postura de quem sabe que a batalha foi vencida no campo do invisível antes mesmo de se manifestar no visível. Lembre-se de que cada momento de reconhecimento que você teve aqui é um eco da verdade que você já conhece lá no fundo. Se algo do que foi revelado aqui ressoou com a sua verdade, permita que o seu like seja o seu amém sem palavras. Não o encare como um número ou uma métrica de rede social, mas como uma assinatura espiritual, uma marca de que este conteúdo foi um encontro e não apenas uma transmissão. É um selo de concordância entre o que foi dito e o que o seu espírito já confirmou, como sendo necessário para este momento exato da sua trajetória. Observe agora ao seu redor. Existe alguém na sua vida, alguém que você conhece bem, que tem atravessado uma fase de exaustão silenciosa, alguém que carrega um brilho que parece ter sido diminuído por um teste de vida excessivamente longo. Essa pessoa tem tentado manter uma postura forte, embora por dentro esteja apenas esperando um sinal de que não está perdendo a sanidade. É alguém que tem trabalhado com uma diligência que ninguém mais parece ver. Alguém que guarda segredos que não pode partilhar. O rosto dessa pessoa acabou de surgir na sua mente, não por acaso, mas por uma intuição clara. Envie esta mensagem para ela agora. Não faça isso para ser gentil. Faça isso como um ato de entrega ministerial. Ela precisa saber que o tempo de poda chegou ao fim e que o trono está esperando. Faça a sua parte, pois a entrega deste sinal é a última peça do seu próprio alinhamento. A percepção de que a carga está mais leve não é uma ilusão dos seus sentidos, nem um alívio momentâneo trazido pelo cansaço. É a prova física de que você atravessou a zona de maior pressão. Por muito tempo, você acreditou que o seu valor era medido pelo peso que você carregava nas costas, pela quantidade de obstáculos que conseguia transpor sem reclamar. Mas o que você chama de resiliência, a vida chamou de treinamento. E todo treinamento possui uma data de validade. Hoje você está na fronteira entre o esforço que definia quem você era e a autoridade que vai definir o que você se tornou. A coroa que lhe é entregue neste 1º de junho não é uma recompensa por ter sofrido, mas um reconhecimento por ter permanecido fiel à sua própria essência, mesmo quando o mundo exigia que você se tornasse alguém menor, alguém mais prático, alguém menos sensível. Você se manteve, e é por ter se mantido que a estrutura ao seu redor agora precisa se ajustar à sua nova estatura. Considere a natureza do seu silêncio recente. Você percebeu como as palavras se tornaram insuficientes? Você notou como as conversas superficiais que antes preenchiam o seu dia agora parecem ecoar em um vazio absoluto? Isso não é isolamento social. Isso é a sua frequência se alinhando com algo que ainda não tem nome, algo que não precisa de explicação para ser real. Você parou de buscar aprovação nas pessoas, porque lá no fundo você compreendeu que a validação que você precisava nunca viria de fora.
Ela já estava sendo tecida em cada noite de insônia, em cada sonho vívido que parecia mais verdadeiro do que a sua realidade diurna. Essas experiências não foram distrações, foram mapas. Elas estavam lhe mostrando o terreno onde você deve caminhar daqui para frente. O erro que quase todos cometem ao chegar nesta etapa é tentar levar consigo os despojos da batalha anterior. Você olha para trás e vê as cicatrizes, as perdas, as portas que se fecharam com estrondo e quer levar a explicação de tudo isso para o novo território. Mas a sua coroa não é feita de ferro forjado no fogo do passado. Ela é leve. Ela é feita da clareza que só surge quando você aceita, finalmente, que tudo o que aconteceu foi um processo de destilação. Você não perdeu nada que fosse essencial. Você apenas se libertou de tudo que era acessório, tudo que servia apenas para esconder a sua verdadeira forma. E agora, sem o peso do que já não lhe pertence, você pode finalmente ocupar o espaço que o seu espírito sempre soube que era seu. Respire fundo agora. Deixe que essa compreensão percorra cada fibra do seu ser. Antes de prosseguirmos para o último movimento desta nossa conversa, eu preciso que você tome posse total do que foi dito. Não o faça como uma súplica. Não o faça como quem espera ser notado. Faça como quem assina um documento oficial, como quem reconhece que o período de prova terminou e que o tempo de reinado começou. Digite com convicção. Deixe que o seu espírito sinta o peso dessas palavras enquanto seus dedos as formam. Você é chamado, você é capacitado, você é enviado. Diretamente deste ponto onde você se encontra, a sua vida começa a se reorganizar em uma velocidade que irá surpreender aqueles que tentaram limitar o seu crescimento. Você não está mais lutando por um lugar, você está ocupando o lugar que foi reservado desde antes de você entender o que era um teste. O que você sente agora é a quietude que antecede uma grande colheita. E se você pudesse olhar para o reflexo no espelho hoje e pela primeira vez em muitos anos, não encontrasse vestígios de cansaço, mas sim o brilho de quem atravessou o deserto e encontrou o oásis, você tem carregado uma pergunta que ninguém ao seu redor, por mais que tente, consegue responder. É a pergunta sobre o propósito de tanta resistência, de tanto esforço que parecia não render frutos. Hoje, a resposta é entregue. Você vai entender por que certas portas permaneceram trancadas e por que o seu caminho precisou ser tão silencioso. Ao final desta nossa conversa, você saberá identificar os sinais da sua nova estação e reconhecerá a coroa que está sendo colocada sobre a sua cabeça, não por mérito de luta, mas por direito de linhagem. O teste acabou porque você finalmente parou de tentar provar o seu valor para quem não tinha autoridade para validar a sua alma. Existem sinais claros de que você entrou neste portal, neste primeiro dia de junho. Você tem acordado repetidamente durante a madrugada, sentindo uma urgência de orar ou de simplesmente ficar em silêncio, como se algo estivesse esperando a sua atenção plena. Você tem notado números, padrões e sincronicidades que parecem se repetir em lugares onde não deveriam estar. E, acima de tudo, existe um sentimento de que você não pertence mais aos lugares que frequentava. Não é apenas uma sequência. É o símbolo do infinito, o portal que se abre para o transbordamento. Digite 888, então venha direto de volta para mim. Você confunde esforço com fidelidade. Você acredita que se continuar empurrando, a porta irá ceder. Mas a porta não está trancada para o impedir. Ela está trancada para o proteger de um território que já não comporta quem você se tornou. Pense nisso como o jardim do primeiro ano. Imagine um jardineiro que corta os galhos mais saudáveis de uma árvore, apenas para que a energia flua para a raiz. Você achou que estava sendo podado por abandono, mas estava sendo preparado para uma expansão que exigia uma base mais profunda.
Se a imagem desse jardim, dessa poda que dói, mas que salva, acaba de se fixar no seu espírito, digite as palavras "Eu estou pronto" nos comentários. Deixe que essa declaração cele o que foi revelado. O reconhecimento é o primeiro passo da posse. Digite então: venha direto de volta para mim. Você não precisa mais construir o seu lugar, você precisa apenas ocupá-lo. Deixe que o seu like seja o seu amém sem palavras. Não como uma métrica de rede social, mas como uma concordância silenciosa de que o que foi dito aqui foi dito com a verdade que o seu coração já reconhecia. Há alguém em sua vida que precisa desse alívio hoje. Talvez seja aquele amigo que trabalha até a exaustão, que mantém o silêncio sobre as suas próprias batalhas, ou aquela pessoa que você vê carregando um fardo que ninguém mais enxerga. A face dessa pessoa acaba de surgir na sua mente. Envie isso a ela, não como um conselho, mas como um ministério de cuidado. Você é o mensageiro. Você é chamado, você é capacitado, você é enviado. Right now, all across the world, others are receiving this same recognition tonight. You are part of something that does not announce itself, and that is exactly why it is real. Está selado. Atenção, você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,00 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado.